Em 1192, o Marquês Conrad de Montferrat foi eleito rei de Jerusalém. Era o homem mais poderoso da Terra Santa. 2 dias depois de ser eleito, 2 homens se aproximaram dele em uma rua de Tiro. Pareciam monges. Ofereceram uma carta. Quando Conrad estendeu a mão, eles sacaram facas. Ele morreu ali, na rua, antes de ter passado um único dia como rei. Os assassinos foram capturados, torturados e não revelaram nada de valor. Um deles ainda conseguiu ferir um bispo antes de morrer. Ambos sorriam. Eles sorriam porque acreditavam com toda a convicção que aquele era o caminho para o paraíso. E havia um homem, sentado em um castelo no topo de uma montanha na Pérsia, que os havia ensinado a acreditar nisso. Um homem que nunca precisou pegar uma faca, que nunca precisou ir a lugar nenhum, e que mesmo assim aterrorizou califas, sultões e reis cruzados por mais de um século. Século XI. O mundo islâmico está fragmentado e em ebulição. Sunitas e xiitas se massacram. Os cruzados acabaram de tomar Jerusalém. Impérios inteiros nascem e desaparecem em uma única geração. Em meio a esse caos, um homem chamado Hassan Ai-Sabah tinha um plano. Hassan era estudioso, inteligente e profundamente religioso. Havia estudado teologia no Cairo. Falava árabe, persa e grego. Era amigo de infância do poeta Omar Khayyam e do ministro Nizam al-Mulk, 2 dos homens mais influentes de sua época. Mas Hassan pertencia a uma minoria religiosa perseguida, os Ismailitas Nizaris, uma facção xiita que o califado sunita considerava herética. Seu povo era pequeno, disperso e cercado por inimigos que tinham exércitos enormes. Hassan entendeu algo que seus inimigos ainda não tinham entendido. Ele jamais venceria em um campo aberto, mas não precisava, porque havia outro tipo de guerra, e ele seria seu mestre. Em 1090, Hassan Ai-Sabah capturou, por infiltração e astúcia, sem disparar uma única flecha, a fortaleza de Alamuf, Ninho de Águia, em persa. Uma cidadela em um penhasco a 2.100 metros de altitude, praticamente inacessível, rodeada de montanhas, abastecida por fontes próprias. Ali, Hassan se instalou e nunca mais saiu. Nos 34 anos seguintes até a sua morte, Hassan Ai-Sabah deixou a fortaleza exatamente 2 vezes, para subir ao telhado. Passou o resto do tempo lendo, escrevendo, administrando sua rede secreta e construindo a organização mais temida do mundo medieval. Ele era tão implacável com a disciplina que mandou executar os 2 próprios filhos, um por suspeita de assassinato, o outro por beber vinho. Ninguém estava acima das regras, nem a família do fundador. Mas o que fazia da Ordem dos Assassinos diferente de qualquer outro grupo armado da época não era o castelo e nem a disciplina. Era o sistema que Hassan criou para transformar homens comuns em agentes que executariam qualquer missão e morreriam sorrindo ao fazê-la. Hassan não recrutava guerreiros, recrutava jovens, inteligentes, devotos, maleáveis. Eles chegavam ao castelo de Alamut e passavam por um processo de formação que durava anos. Aprendiam línguas, árabe, persa, grego, para poder se disfarçar em qualquer cultura. Aprendiam costumes, como se comportar como comerciante, como monge cristão, como estudioso muçulmano sunita. Aprendiam paciência. Alguns passavam anos infiltrados em cidades inimigas antes de receber qualquer ordem. E aprendiam teologia. A versão de Hassan Ai-Sabah do Islã ensinava que morrer em missão não era apenas aceito, era a porta direta para o paraíso. Não havia mérito mais sagrado. Os operativos eram chamados de Fedayeen, os que se sacrificam. Não eram fanáticos no sentido que imaginamos, eram treinados, pacientes, precisos, mais parecidos com espiões do que com bombas humanas. Hassan entendeu algo que nenhum estrategista do seu tempo havia articulado claramente.
Você não precisa derrotar um exército. Você precisa apenas remover seu general. Enquanto sultões e califas gastavam fortunas mantendo exército de milhões de homens, Hassan usava 2 ou 3 fedayeen para eliminar líderes inteiros. O custo era mínimo. O efeito era devastador. A primeira grande vítima foi Nissan al-Mulk, o mesmo ministro que havia sido amigo de infância de Hassan. Em 1092, um fedayeen se disfarçou em Dervixi, se aproximou de Nizam enquanto ele voltava para casa e o apunhalou. Nizam al-Mulk era o homem mais poderoso do Império Seljúcida e havia sido eliminado por um único homem com uma faca. A mensagem foi imediata em toda a região. Governantes começaram a dormir com medo, não de exércitos, de um único rosto desconhecido na multidão. A ordem chegou a matar 3 califas, um rei de Jerusalém e dezenas de vizires, generais e líderes religiosos ao longo de 2 séculos. E desenvolveu uma forma de terrorismo psicológico tão eficaz quanto os assassinatos físicos. Às vezes, em vez de matar, deixavam uma adaga no travesseiro de um líder enquanto ele dormia, com uma mensagem. A mensagem não precisava de palavras. Dizia: chegamos até você enquanto dormia. Na próxima vez, não vamos embora de mãos vazias. E aqui está o detalhe que a maioria das pessoas que jogou Assassin's Creed não sabem. O jogo romantizou completamente essa história. Na realidade, os fedayeen não tinham um código de honra que protegia civis. Não havia luta filosófica pelo livre-arbítrio. Havia condicionamento religioso, obediência absoluta e uma rede de espionagem que infiltrava cortes, igrejas e mesquitas há décadas antes de agir. Durante quase 200 anos, a ordem resistiu a tudo: cruzados, seljúcidas, califas abássidas. Nenhum conseguiu erradicar Alamut. Alguns tentaram cercos que duraram meses e desistiram. A fortaleza era inexpugnável, e qualquer líder que se aproximasse demais corria o risco de acordar com uma adaga no travesseiro. Os mongóis não funcionavam dessa forma. Em 1256, o Lago Khan, neto de Gengis Khan, chegou com um exército que não tinha líderes substituíveis. Era uma máquina de guerra horizontal. Se você matasse um general, havia 10 para substituí-lo. O terror individual dos assassinos não funcionava contra uma força assim. O último grande mestre da ordem, Rukhuddin Kuchar, capitulou sem resistência. Foi levado a Ugalo. Ugalo o enviou ao Grande Khan, na Mongólia, para pedir clemência. O Grande Khan o recusou. Na volta, os guardas mongóis o executaram e logo depois massacraram toda a sua família e a guarnição de Alamut. A Biblioteca de Alamut, uma das maiores do mundo medieval, com obras de matemática, astronomia, filosofia e os registros secretos da própria ordem, foi destruída. O que os mongóis não leram, queimaram. O que a ordem havia construído em 166 anos desapareceu em semanas. Assassino. A palavra que você usa hoje vem de Hashashin, o apelido depreciativo que os inimigos da ordem usavam, provavelmente derivados de usuário de haxixe. Embora historiadores modernos discutam se o uso de drogas era real ou apenas a propaganda inimiga para desacreditá-los como fanáticos entorpecidos. A palavra entrou no árabe, passou para o italiano. Os cruzados a levaram de volta à Europa e de lá se espalhou para todas as línguas ocidentais. Toda vez que você usa a palavra assassino em português, está falando de um grupo específico de fedayeen islâmicos do século XI. E o legado vai além da linguagem. A Ordem dos Assassinos foi a primeira organização na história a sistematizar o assassinato político como estratégia de Estado, a usar a infiltração de longo prazo como arma, a demonstrar que grupos pequenos e altamente motivados podiam paralisar impérios inteiros através do medo, sem precisar de exércitos,
Grupos terroristas modernos estudam essa história. Agências de inteligência ocidentais também. O castelo de Alamut ainda existe. Ele fica no Irã, na cordilheira de Alborz, e você pode visitá-lo hoje em dia. Das estruturas originais sobrou pouco. Os mongóis foram cuidadosos na sua destruição, mas as fundações ainda estão lá. De cima de um penhasco de 2.100 metros, um homem que nunca saiu de casa governou uma rede de agentes espalhados por 3 continentes. Eliminou califas sem levantar uma única espada. Criou uma palavra que 900 anos depois ainda está em todas as línguas do mundo. E fez isso tudo com uma única ferramenta que exército de milhares não conseguiam comprar: a convicção absoluta de seus seguidores de que a morte em missão não era o fim. Hassan al-Sabah morreu em Alamut em 1124. Seus últimos registros não contêm palavras dramáticas, nem testamento grandioso, apenas instruções administrativas para o seu sucessor. O trabalho continuaria.